Paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Amém? Essa primeira parte aqui, o Senhor quer nos ensinar 2 coisas importantes para nós. A primeira aqui, no versículo 1. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Você vê que Naamã, ele era um homem importante, ele era o chefe de toda a guarda do rei da Síria. Ele era um homem respeitado. O Senhor era com ele, sim, Deus era com ele, porque Deus livrou o rei da Síria, inimigos dele, através de Naamã. Mas ele tinha o quê? Uma doença que era a lepra. E a lepra era uma doença na época que era uma doença de pecado, uma doença ruim, uma doença que era difícil ser curada. Mas mesmo assim, Naamã, ele era uma pessoa importante perante o rei. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que muitas das vezes você, eu, passamos por lutas, por dificuldades, por humilhações, por às vezes nós ter algo, ter conquistado, ter perdido, ou você mesmo está passando por uma luta sentimental, que a pessoa não te valorizou o suficiente, te maltratou, ou seja qual for a situação que você está enfrentando, entenda algo: toda nossa luta, toda nossa dificuldade, todo o nosso sofrimento está na mão do Senhor. O Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. E às vezes, que aparentemente ao mundo é para nos humilhar, mas para Deus é para glorificar o nome dele. É por isso que nós temos que viver na presença do Senhor todos os dias, porque assim ele nos fortalece e nos dá sabedoria para que nós possamos caminhar, andar e viver na presença dele, passando pelas lutas que tivemos que passar, passamos pelas provações que tivemos que passar, mas tudo nós vamos dar glória a Deus, pois Ele está conosco. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é pecador, não importa se você não é pecador. O que é importante é que, se você está na presença do Senhor, confiar no Senhor, Ele prepara toda uma situação para que você veja a glória dele na sua vida, o milagre aconteça na sua casa, na sua família, para você e todos que estão ao redor. Porque quando você é chamado, quando você é escolhido do Senhor e permanece no temor da palavra do Senhor, ou seja, procurando se converter todo dia, procurando ler a Bíblia todos os dias, aprendendo na palavra, tendo compromisso com o Senhor, é Ele que vai te abençoar e guiar os teus passos. Por quê? Porque Deus, quando Ele tem algo na vida daqueles que Ele escolhe, Ele vai cumprir a promessa dele. Mas é necessário, muitas das vezes, nós sermos purificados pelo Senhor para entendermos que nós precisamos depender dele, somente dele. Por quê? Porque o que tem para vir é muito maior. E se nós não tivermos essa certeza que nós dependemos dele, que vivemos para ele, nós não vamos glorificar o nome do Senhor. Porque você vê aqui como Naamã era leproso. O que acontece? Deus deu a direção, preparou uma situação para ele estar na frente do profeta. E ali você vê que muitas das vezes
a situação, as bênçãos que o Senhor nos prepara, aos nossos olhos, é meio estranha, vamos falar assim, é esquisita, não condiz com a realidade que nós estamos vivendo ou com o conhecimento que nós temos, a saída que Deus tem mostrado para nós, muitas das vezes não parece que vai dar resultado, porque como está dizendo aqui, ó, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará purificado. Você vê que quando Naamã foi para Eliseu, como qualquer pessoa normal, ele queria ser recebido, principalmente porque ele era uma autoridade. E você vê aqui que o profeta nem atendeu ele, nem viu ele. Mandou recado. Você vai, desce no Jordão, mergulha 7 vezes e a sua pele, a sua carne vai ser restaurada. Às vezes o Senhor tem mostrado para você a saída que você tem que fazer para a sua vida, mas você não está dando ouvido, sabe por quê? Porque é incomum você fazer isso. É impossível você sair da situação que você está agindo da maneira que Deus tem colocado no teu coração. Porque o mundo não faz dessa maneira, o mundo não te ensinou dessa maneira. E aí que está atrasando a tua bênção, aí está atrasando a tua vitória, porque você está olhando pelas circunstâncias que você acredita que tem que ser, mas quem vive pela fé, vive pela palavra do Senhor, ele vive pelo impossível, ele chama o invisível à existência e faz o milagre acontecer. É essa a diferença, é isso que essa palavra hoje está nos ensinando, que não é a circunstância e nem a maneira que nós estamos vendo que vai acontecer o milagre, mas sim é a transformação da palavra dentro de nós que vai mudar a nossa história. É quando Deus fala no nosso coração, nós temos que agir, mesmo que aos nossos olhos, mesmo que ao nosso entendimento, parece completamente fora do contexto, mas é assim que Deus age. Por quê? Porque Deus confunde os sábios desse mundo. Deus faz o impossível. Deus pega a coisa que era aparentemente que não valia de nada, não servia de nada, era desprezado. E é ali que Deus faz o mover para confundir todo mundo e só Ele ser glorificado. Porque aí sim as pessoas vão falar, realmente houve um milagre aí. E o Senhor está falando contigo hoje. Não fica querendo descobrir o caminho certo, ser uma pessoa certa, ai, fazer isso, fazer aquilo. Não, entregue a sua vida para o Senhor e confia nele. Por mais que Deus está falando para você, vai para a direita e você não desvie o teu caminho. Por mais que a teu pensamento te chama você para ir para o caminho da esquerda, que é mais fácil aos seus olhos. E aqui o caminho da direita é mais difícil, é mais longo. Vai no caminho da direita, confia, se entrega todo dia para Deus. Tenha sempre esse compromisso, não abandone o Senhor Jesus Cristo. Não se precipite em tomar decisões, porque a decisão que você está tomando hoje precipitada está formando algo que você já viveu no passado. Algo de tristeza, de luta na sua família, seja na vida financeira, seja na saúde, porque você está tomando decisão não como Deus tem te orientado, com paciência, no tempo dele, ele já está preparando tudo, mas você está se precipitando em querendo tomar frente. Então desperta nessa palavra, peça perdão para Deus, volte para o começo onde Deus tem te chamado, porque você vai ver a glória dele completa na sua vida, e tudo que era passado vai se tornar novo, tudo que foi luta para você no passado, tudo que você achava que não tinha jeito, que estava vivendo a mesma história do passado, Deus vai tirar do teu coração porque ele fez uma nova transformação, porque é ele que está no comando da tua história, mas no momento é você que está agindo com a força do seu braço, é você que está querendo agir da força do teu querer, porque a prepotência e o orgulho espiritual está tomando conta de você.
Você vê que Naamã, ele ficou indignado. Depois você vai ler aqui, continuando você a história aqui, você vai ler que ele ficou indignado. Ele não queria nem ouvir, nem fazer o que o profeta tinha falado, porque o profeta o desprezou aos olhos dele, fez pouco caso dele. E às vezes você está se sentindo assim. Não, por que Deus não me ouve? Eu faço de tudo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, faço campanha, vou na igreja e faço, aconteço, tal, leio a Bíblia, tal, oro e não acontece o milagre. É porque você está fazendo automaticamente, você está achando que você já está salvo, você conhece Deus na intimidade, você tá que tá e faz e acontece que o orgulho espiritual está entrando dentro do teu coração. Jesus abomina isso, porque Jesus ele mesmo falou que somente os puros de coração verão a face do Senhor. Por isso que quando você ora, a tua resposta não chega, porque você está colocando, como diz um ditado, a carroça na frente dos bois, ou seja, se precipitando no agir, se precipitando na promessa do Senhor. Você está agindo com a força do seu braço, do seu entendimento. Mesmo você vendo que está prejudicando um monte de pessoas, mas você acredita que está fazendo certo. Naamã aqui, se você ler mais um pouco, continuando lendo, você vai ver que ele ficou indignado. Ele ia embora, mas os servos dele fizeram com que ele fizesse e obedecesse. No versículo 14, está dizendo aqui, ó, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aqui é outro ponto importante. Você vê que ele obedeceu, ele foi curado. Ele deixou o orgulho, a prepotência e foi curado. E o que ele fez? Ele voltou para agradecer, mas ele voltou para trazer o quê? Dar a oferta que ele trouxe, as especiarias que naquele tempo estavam-se presentes, né? Ele foi para levar para Eliseu. E mais uma vez, Eliseu não aceitou. Mais uma vez, Eliseu agiu da maneira que Deus colocou no coração dele. Porque entenda algo, a bênção do Senhor não se compra. Não é com o teu voto, com o teu dízimo, com a tua oferta que vai comprar a bênção do Senhor, não. O que você vai chamar a atenção do Senhor para que ele venha te abençoar. É um coração transformado para Ele. Enquanto você não entregar seu coração 100% para Ele, não vai adiantar, Deus não vai se agradar do que você está fazendo no dia de hoje. Ah, você vai para a igreja todo dia, ora e faz, acontece, mas o teu coração não está 100% nele. Um coração 100% obedece e vive pela fé, confia no Senhor, é ali, espera no Senhor, busca no Senhor. É isso que agrada a Deus. E você vê que Naamã ele quis ofertar de novo, quis dar, pagar, vamos dizer assim, como gratidão o que Eliseu fez. Mas quando você está na presença do Senhor, você não leva crédito, mas sim é Deus. Porque quando você pega algo, você está levando o crédito para si. E você vê aqui, ó, continuando aqui, ó. Porém ele disse, ó, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Você vê que por mais que Naamã queria ofertar, agradar a Eliseu, Eliseu não aceitou. O que o Senhor quer nos ensinar nessa palavra? Que você, pela luta que você está enfrentando, hoje é um novo dia, hoje é um novo amanhecer e você não sabe como vai ser. Mas se você não aceitar a palavra e confiar, você vai estar vivendo a mesma coisa que você viveu no dia de ontem. A mesma aflição, a mesma preocupação, a mesma derrota. Por quê? Porque você está aceitando o seu orgulho,
a sua prepotência ainda dentro de você. E o Senhor está dizendo: arranca, porque isso não pertence a Ele. Coloca a tua fé em ação, coloca a tua confiança no Senhor. Peça perdão para Deus e recomeça de novo. Mas é pedir perdão para Deus, é se arrepender verdadeiramente de fato, é entregar e confiar o dia na mão dele. E o que vier, você vai dar glória a Deus, não para o homem, não para o seu eu, mas sim para Deus, porque o teu orgulho está matando a tua fé, a tua prepotência espiritual está afastando o Senhor Jesus Cristo da tua presença. E se você não mudar, se você não fizer nada, você vai estar ficando convencido espiritualmente de que Deus está contigo, mas Deus não está contigo. Então vigia, atenta a essa palavra. Você vê que Eliseu, ele não aceitou nada, por mais provavelmente que ele precisava, porque você vai ver aqui embaixo que o servo dele fez. Eliseu provavelmente precisava, mas provavelmente Deus falou: não pega nada, para que o meu nome venha a ser glorificado, e tudo é honra e glória para mim. E ouviu a palavra do Senhor. Ele pegou a fé que ele tinha no Senhor e transformou em prática, não em teoria. Ele ficou firme porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele vivia pela fé. Então confia no Senhor. Não tenta dar jeitinho. Você está querendo fechar um contrato, vender algo, não queira dar jeitinho, não. Porque isso é armadilha do diabo. Confia no Senhor. Se tiver que ser esse negócio para você hoje, você vai fechar. Se não for, dá glória a Deus, porque outra porta vai ser aberta. Não confie. Não haja com o teu coração. Não haja com a tua emoção. Deus está falando: entra no teu quarto, fecha a porta, clame a Ele, busca nele uma resposta que Ele vai te dar. É Ele que vai guiar os teus passos. Como Deus trouxe Naamã até Eliseu. E aqui Eliseu fez da maneira dele. No começo, Naamã questionou, brigou e tal, porque o orgulho dele estava ferido. Mas Naamã tinha um segredo. Ele tinha temor a Deus. Ele era humilde de coração. Ele fez conforme a vontade que Deus tinha falado para ele. Na hora a emoção quis tomar conta, mas a lucidez na palavra, na fé, veio sobre ele. Aí ele ouviu, entendeu e falou assim: poxa, realmente eu não tenho nada a perder, eu vou mergulhar para ver. Ele fez, o milagre chegou. E assim o Senhor quer fazer na sua vida. Não deixe a palavra entrar. Deixe o milagre acontecer. Se humilha perante o Senhor, não perante os homens, mas perante Deus. E você vai ver a glória dele se manifestar na sua vida. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.